Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar sobre quando a mensagem é o mensageiro. Já fizemos um vídeo desse jeito, com esse mesmo tema, mas sentimos necessidade de fazer de novo outro pequeno vídeo, porque muita gente não viu e também não vai ver este também. É desse jeito. Então vamos ler em João, Evangelho de João 1:23, que diz: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O profeta Isaías tinha profetizado a respeito do profeta João Batista, e, na verdade, o João Batista sabia que ele era a voz que clama no deserto. Ele não estava enganado. Ele era a mensagem. Ele sabia disso. Pois é. Então, o João Batista tinha o entendimento de que ele era o Elias prometido, porque Isaías tinha profetizado que o Elias viria primeiro para endireitar os caminhos para onde o Senhor, o Cristo, havia de vir, o Emanuel. Então, isso era uma profecia que Deus enviou através do profeta Isaías. Que também o profeta Isaías também era um mensageiro que era a mensagem. Muitas vezes ele era a mensagem. Não é toda a vida que ele é a mensagem, mas muitas vezes é a mensagem. O profeta é a própria mensagem. E o profeta Isaías também aconteceu isso com ele, como aconteceu com Elias, aconteceu com Jonas, aconteceu com vários outros profetas de Deus. Então, o anjo prometido, que era também o profeta Elias, o João Batista, Deus enviaria o seu anjo diante daquele Cristo que Deus ia enviar, o Emanuel. Então, o anjo do Senhor significa, Deus ia enviar o anjo do Senhor, significa que Deus ia enviar o seu mensageiro, porque a palavra anjo significa mensageiro, não era um anjo literal. Então, todas essas palavras das profecias sempre são codificadas. É necessário o Espírito Santo nos orientar para a gente entender a mensagem. Porque muitas vezes nós não entendemos porque queremos interpretar do modo humano. E do modo humano, sem o Espírito Santo, é muito difícil a gente entender, viu? Então, ele sabia, o anjo prometido, ele sabia que ele era a própria mensagem, que é o profeta Elias, né? E a mensagem era contra o sistema nos seus dias. A mensagem que o profeta João Batista trazia era contra o sistema. Aliás, toda mensagem de profeta verdadeiro é contra o sistema, porque se não necessitasse de exortação contra o sistema, tá? Não precisava de profeta. Ele estava tudo bem. Para que o profeta? Só para morrer? Só para eles matar ele? Só para eles apedrejar eles? Só para eles castigar o profeta? Não, o profeta vem exatamente quando o sistema está se corrompendo ou corrompido. É o caso do profeta Elias, do profeta Jonas, do profeta João Batista e de muitos outros profetas, não é? Todos os profetas verdadeiros. Quando é falso profeta, não. Aí ele abraça o sistema abraça ele, e ele ainda tem orgulho de dizer que é profeta. Eu sou profeta. Quem é espiritual está entendendo muito bem. Então, quando o mensageiro é a mensagem, aqueles que a mensagem exorta são contra o mensageiro, que é a mensagem. É óbvio, é o caso do João Batista, né? Todo o sistema era contra o João Batista. Isto quando não há arrependimento ou conversão, lógico, né? É por isso que os profetas verdadeiros sempre eram perseguidos. Sempre eram perseguidos exatamente por isso. Perseguidos por quem? Pelo sistema, né? O profeta Isaías foi um profeta que ele era a mensagem. O profeta Isaías também foi a mensagem. Ele andou nu por 3 anos. Deus falou para ele: tira o cilício sobre ti e anda nu, que tu vai ser a mensagem. E foi assim, 3 anos andando pelo deserto, nu, porque ele era a mensagem para aquelas nações que Deus estava
enviando o profeta. E quando o pessoal viu o profeta nu, já disse, mas o que é isso? Ah, isso daí vai ser assim, 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 assim. Que era exatamente a mensagem que Deus estava enviando através do profeta Isaías. O profeta Jonas também foi a própria mensagem, quando apareceu em Nínive. Foi um espanto. Foi um espanto quando o profeta Jonas apareceu lá em Nínive. Os ninivitas sabiam que o profeta Jonas tinha sido enviado para Nínive, mas também ele sabia que o profeta Jonas não tinha ido para Nínive, tinha ido lá para Tarso, lá para o outro lado. E sabia que no meio da viagem, o profeta Jonas foi jogado no mar. Sabia que o profeta Jonas tinha chegado no mar e diziam que o peixe tinha engolido ou não tinha engolido. E aí ficava, mas será que engoliu mesmo? Será que pôs fora da praia? Estão dizendo que ele não morreu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, não morreu? E aí ficou aquela conversa. Quando eles viram o profeta Jonas chegando em Nínive, trazendo a mensagem que de 40 dias e 40 noites, 40 dias e Nínive seria subvertida. Eles entenderam, eles não precisavam nem ouvir a mensagem. Todo mundo saía para olhar. E o profeta Jonas não ficava falando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Ele foi 3 dias. Era para cima e para baixo nas ruas. O que era a profecia ali, a mensagem era o profeta Jonas. Porque eles sabiam do caso do profeta Jonas. E houve a conversão, e Nínive durou mais 100 anos, né? Todos sabem disso. Depois o profeta Jonas morreu lá em Nínive. Era o último trabalho do profeta Jonas. Está lá o seu túmulo até hoje. Ele era a mensagem, o profeta Jonas. O profeta Elias falou para o Senhor que todos queriam a sua morte, e ele era a própria mensagem. Todos querem a morte do profeta quando ele é a mensagem. E não é só do profeta, não. Às vezes a pessoa defende uma coisa e ele se torna tão defensor daquela coisa que ele se torna a própria coisa que ele defende. É o profeta sendo a mensagem dele. Isso acontece também até no meio político. Então Obadias, o mordomo, entendeu que o profeta Elias era a mensagem. E ele chegou perto do profeta Elias, ele simplesmente se prostrou e pediu misericórdia para o profeta Elias, porque o Elias era a mensagem. E o profeta Elias, ele teve clemência do Obadias, né? E aqueles 50 que estavam com ele, conforme os outros já tinham pegado fogo, e o profeta Elias não fez nenhum mal ao Obadias, porque ele entendeu que Deus estava naquele negócio. E o Obadias o levou até a presença do rei, conforme a história. Então, o profeta, que era a mensagem, entendeu o Obadias, né, que era homem de Deus também. Apesar de todos quererem a morte de Elias, porque Elias reclamou, né? Quando ele foi lá para o Monte Horebe, ele reclamou, Senhor, todos querem a minha morte e tal. E queriam mesmo. Todos querem a morte dos profetas quando ele chega a ser a própria mensagem. Todos. Todos que são do sistema, não os humildes, pequeninos do Senhor. Então Deus não deixou que a morte alcançasse o Elias. Não, o Elias não viu a morte. Que recompensa, hein? Glória a Deus. Elias não viu a morte. Que maravilha. Tudo que ele temia era a morte. Fugiu da Jezabel, tudo, e Deus, não, Elias, você não vai morrer não, Elias. E Elias não morreu. Não. Porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.